Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 10 e última aula do nosso curso de Scratch. Eu vou criar aqui um jogo de pergunta e resposta, onde que vai ter várias perguntas de soma de dois números, né? Números aleatórios entre 1 e 10. E aí, o usuário tem que responder. E com esse jogo a gente vai entender como se cria um cenário para Game Over, como a gente pode fazer um pequeno sensor para poder terminar esse jogo, né? Verificar se realmente é aqui que acaba. E como implementar vidas ao jogador, né? Como ele tem um número máximo de tentativas. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um cenário. Que vai ser... Eu já vou escolher o cenário que vai ficar, que é esse azul aqui. Space. E o cenário para Game Over, que vai ser esse verde aqui. Isso, eu vou só escolher aquele cenário branco, que sempre fica. Isso, e aí nós temos esses dois cenários. Certo, vamos tirar o nosso gatinho daqui. E aí eu vou colocar um robozinho, que eu acho que a gente ainda não usou. E aí nós temos esse aqui. Mas a gente pode trocar a fantasia dele, que tem 3 robôs diferentes. Eu vou querer esse amarelo aqui. Isso. Ok. Então, primeira coisa de tudo, vamos colocar aqui o evento de quando a bandeira for clicada. Vamos salvar aqui a posição que ele tá. Na verdade, vamos colocar ele mais centralizado. Bem no meio mesmo. Para poder ficar melhor. Vamos colocar aqui na aparência dele mude para o cenário. Esse aqui é o primeiro, né? Que vai ser... que não é o cenário do Game Over. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? O nosso controle. O nosso robô vai ficar sempre fazendo perguntas. Então, a gente vai adicionar esse comando aqui de repetição. E vai colocar aqui, ó, um pergunte. Mas antes disso, a gente vai criar 3 variáveis. A primeira dela vai ser a pontos, que é a quantidade de pontos, né, que que o personagem vai ter. Então, cada vez que você acertar uma pergunta, vai adicionar 1 para pontos. A gente tem que adicionar aqui, criar a variável A e a variável B, que serão as nossas variáveis dos números, né? Para a gente não criar números determinados toda vez, por exemplo, se você colocar pergunte quanto é 3 mais 7. Toda vez que iniciar o jogo vai ser a mesma pergunta. Então, para não ficar assim, dessa forma determinada, para ser sempre números aleatórios, para o usuário não decorar qualquer resposta, a gente vai colocar, vamos só tirar aqui a A e a B, elas não precisam ser mostradas. A gente vai colocar isso aqui, ó. Mude A e mude B, em vez de ser para 0, a gente vai vir aqui na parte de operadores e vai colocar número aleatório entre 1 e 10 e número aleatório entre 1 e 10. E aí podemos colocar aqui para o sempre. Vamos perguntar aqui. Ah, tá. Nessa parte da pergunta, vocês vão ver que a gente vai fazer um tanto de agrupamentos. A gente vai usar esse comando aqui, junte. E aí vamos colocar aqui dentro desse e dentro desse. Olha como é que vai ficar. Vamos colocar aqui qual o valor de... Peraí que saiu errado. Isso, o valor de... Aí aqui, ó, onde que tá a maçã, a primeira maçã, a gente vai colocar a variável A. Depois, aqui, ó, a gente vai colocar um mais. Isso. E ainda falta mais um junte. Porque aqui a gente vai colocar, nesse segundo maçã, a variável B. E depois a gente vai colocar uma interrogação, para poder formar a frase direitinho. Isso, então ficou assim, ó. Peraí, deixa eu voltar para cá. Junte qual é o valor de, com A, o mais, o B e a interrogação. Então, vamos colocar tudo isso aqui dentro daqui. Então, ficou assim, ó. Pergunte qual o valor de, aí o valor de A, que foi aleatorizado lá em cima, né? Então, vai ser um valor entre 1 e 7.
Ó, 1 e 10. E aí, vai juntar esse valor aleatório com mais, com B e uma interrogação. E aí ele vai esperar a resposta, né? Ok. Então, vamos fazer aqui um sensor de se e se não. O se vai ser o seguinte. Se a resposta for certa, a gente vai... Eu acho que a gente não precisa fazer uma musiquinha. A gente pode fazer uma musiquinha quando ele não acertar. A gente tem que adicionar a variável pontos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, se a gente vai adicionar uma variável pontos, a gente vai colocar fora do nosso laço, que toda vez que começar, a pontos vai ser igual a 0, né? E aí, aqui a gente coloca adicione 1 na nossa variável pontos, e a gente tem que criar, né, o nosso sensor. A nossa verificação vai se dar como? Se a resposta for igual a mais B, então, vamos pegar aqui um operador. Resposta tem que ser igual. E a gente pega aqui esse operador de soma, vamos deixar ele fora por enquanto, para a gente colocar o A e o B. Então, se a nossa resposta for igual a mais B, adicione 1 a pontos. Se não, vamos colocar aqui para tocar esse sonzinho. E aí, ele vai... Isso aqui. Ele vai dizer qual que é o resultado certo. Diga. Peraí. A gente não vai usar um diga, não. A gente vai usar um junte-se. Porque aí, a gente vai colocar... E aí, a gente vai colocar esse operador aqui. Vai colocar o A. E vai colocar o B. E aí a gente fica. A resposta certa é... E já dá a soma de A mais B. Excelente. Então, vamos testar para poder ver como é que tá ficando o nosso código. Pera, deixa eu colocar na tela maior. Pra dar pra enxergar. Isso. Então, vocês viram aqui que ele aleatorizou um número, né? O 9 tá junto do DI, mas isso aí é só colocar um espaço depois. Qual o valor de 9 mais 7? Aí a gente pode vir aqui, ó. Vamos colocar 15 para poder dar errado. Peraí, que é aqui que a gente tem que clicar. Isso. Então, vocês viram que ele fala a resposta certa se você errar e depois já vai para a próxima pergunta. Então, é aqui que vai entrar a nossa funcionalidade de implementar vidas. Para o jogador não ficar num loop infinito, errando e acertando, a gente pode colocar um número limite de vidas que ele vai ter. E como a gente pode representar essas vidas? Com corações. Então, ó, a gente vai vir aqui. Podemos colocar esse coração aqui. Aí, o que a gente vai fazer com ele? Primeira coisa, vamos colocar aqui esse evento. Vamos definir o tamanho dele para 20%. Vamos colocar ele... Deixa eu esperar ele diminuir. Isso. Agora, vamos colocar ele aqui em cima. Isso. E aí, em movimento, a gente vem cá e define. Para a gente poder verificar se o nosso personagem, aliás, se o nosso usuário perdeu ponto, a gente precisa implementar uma variável. E aí, essa variável vai se chamar vidas. E toda vez que adicionar 1 a essa variável, a gente tem que sumir um coraçãozinho. Não precisa mostrar vidas. E aí, para poder verificar, a gente vai implementar o seguinte código. Esse sempre aqui, para sempre ficar verificando. E aí um se. Não precisa do se não, né? A gente não vai usar ele por enquanto. E aí a gente vem aqui na parte de mudar minha variável.
Então, fora do nosso laço, a gente coloca o mudar a variável. E aí tem que trocar, né? Pra gente não mudar a variável errada. Tem que ser a vidas. A gente muda ela pra 0. E aí agora a gente vai verificar se a nossa variável vidas for igual a 1, vai sumir esse coraçãozinho. Por que igual a 1? Eu poderia fazer de outra forma, mas eu achei essa a melhor forma, porque como vai ficar num looping, mesmo se o personagem não errar depois, não vai interferir no jogo. Porque quando for igual a 1, ela vai sumir, e aí, mesmo se continuar sendo igual a 1, ela já vai estar sumida. Então não faz diferença para o nosso jogador, não é como se ele estivesse perdendo outra vida. Então, a gente coloca aqui igual a 1 e coloca esse coração para sumir. E aí, vamos duplicar aqui, ó. Duplicar. E duplicar. Isso. Então, teremos 3 corações. Esse aqui, vamos só mudar a posição que eles estão, né? Então, esse aqui vai ficar na 190. Tá muito distante. Vamos colocar lá na 180. Pera. E essa aqui a gente vai colocar na 210. Para a distância ser a mesma. Isso, então ficou 3 corações alinhadinhos. Ótimo. E aí agora a gente só vai mudar uma coisa. Aqui, ó, como a gente duplicou, o código foi o mesmo para as 3. Mas, o que acontece? Quando for o segundo coração, a vidas não pode ficar igual a 1. Porque senão esse coração vai sumir todos, né? Se a vida for igual a 1. E aí vai parecer que, em vez de ser um erro, foi 3. Então aqui, ó, a gente vai colocar igual a 2. E aqui, vidas igual a 3. Ótimo. E aí, a gente esqueceu de colocar uma coisa, né? Adicionar 1 a vidas toda vez que ele errar. Então, a gente vai vir aqui, ó, e adicionar 1 a variável vidas para poder os nossos corações entenderem se o usuário errou ou não. Então, ok. Já temos aqui a implementação da vida, né, ao jogador. Temos o nosso jogo funcionando. E agora, como é que a gente faria para poder fazer um cenário de game over? Vamos lá naquele cenário que a gente tinha escolhido para fazer o cenário final, que é esse aqui. A gente vai implementar nele um texto. E aí vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar essa fonte, pixel. E aí a gente vai vir aqui e vai escrever game over. Tudo em maiúsculo. Ah, eu esqueci de trocar a cor da fonte. Deixa eu colocar aqui preto, né? Preto é que mais faz sentido. Então, vamos lá. Game over. E a gente aumenta aqui. Pera, deixa eu voltar. A gente aumenta aqui. Centraliza. Deixa eu esconder o nosso robô. Isso, então ficaria assim, ó. Só que sem esses 3 corações. Como é que a gente pode ter certeza que vai ir para esse cenário, né? Para o cenário final, onde que o jogador perdeu, quando o último coração sumir. Significa que quando o último coração sumir, que ele já perdeu as 3 tentativas que ele poderia ter. Então, a gente não vai precisar implementar um código de verificação, porque a gente já tem um. Se a vida for igual a 3, ele tem que ir para o cenário de game over, porque ele só tem 2 tentativas. 2 não, 3, né? Então, ok. Como a gente sabe que no último ele tem que ir para o próximo cenário, a gente vai colocar aqui, ó, na aparência, mudar para o cenário space. E aí, como a gente colocou esse comando aqui, já tinha colocado, então ótimo. Porque tem que sempre lembrar que se você coloca para mudar
um cenário, você tem que colocar no início para mudar para o cenário certo. Para ele poder não ficar só no último cenário, né? Ok. Então, mudamos para o cenário Space. Para não ser uma mudança abrupta, vamos colocar aqui, ó, um controle de espere. Então, assim que a nossa variável vidas for igual a 3, o coraçãozinho vai esconder, vai esperar um segundo e vai mudar para o nosso cenário de Game Over. Então, vamos testar esse jogo para ver como é que tá. Esqueci de uma coisa. Eu escondi aqui o nosso robozinho, mas para poder a gente não precisar ficar clicando para ele aparecer ou sumir, vamos colocar aqui um evento que quando o cenário mudar para o Space, ele vai sumir. Então aqui, ó, esconda. Esconda. E aí, ok. A gente colocou que quando o cenário mudar, ele vai esconder. E quando começar, ele vai mostrar. Então, vai ficar assim o nosso código. Faz isso. Quando a gente pode colocar um se no robô, no código do robô, a gente colocaria assim, ó, se variável, a gente pega vidas, né, e a gente vem cá no operador, se ela for igual a 3, esse que vai ser, toda vez que a gente quiser saber se tem que ir para Game Over ou não, é com a variável vidas igual a 3. Toda vez que ela for igual a 3, o jogo tem que acabar. Então, se a variável vidas for igual a 3, a gente pode vir aqui no controle e parar tudo. Que aí, quando a gente para tudo, a gente está dizendo que acabou o jogo, né? A gente não consegue nem fazer mais nada depois disso. Porque quando você coloca um esconda sem colocar um mostre lá em cima, quando você for testando o jogo, depois ele não vai aparecer mais. Porque uma vez que ele sumiu, ele não tem comando para aparecer. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que se coloca... Toda vez que se coloca um comando para esconder, tem que colocar um para mostrar também. Senão, na primeira vez de teste vai dar certo, mas depois não vai dar mais. Foi isso por hoje. Foi muito bom estar com vocês durante todo esse curso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E agora, fiquem com a aula da Emily sobre controle de dificuldade e velocidade. Até mais. Bom, galera, agora eu vou falar com vocês sobre pontos e controle de velocidade e dificuldade. Para isso, eu vou utilizar um exemplo que foi passado em aulas anteriores, esse aqui do Frank, para poder explicar para vocês sobre isso. Bom, aqui no exemplo do Frank, né, a gente tinha que quando a nossa tecla espaço for pressionada, vai iniciar a nosso códigozinho. Aí ele vai transmitir Frank vivo, né? Cada um aqui, né? Como foi falado na aula anterior, cada um vai iniciar em uma posição, né? Porque a gente duplicou o personagem, né? Temos aqui o Frank 2 e o Frank 3, né? Que a gente duplicou e fez as devidas modificações. Então aqui cada um inicia em uma posição. Então sempre aqui a gente usa esse bloquinho sempre e dentro dele a gente vai mover 5 passos, né? Vai andar para a esquerda, para a direita, e quando bater na borda, ele volta, né? Para continuar esse movimento. Bom, aqui, né? Como foi dito, quando ele receber a mensagem Frank vivo, né? Ele vai mandar aqui a nossa fantasia para fantasia D, Frank D. Essa daqui dele assustando. E também dentro desse bloquinho de sempre, a gente vai ter esse bloquinho de condição se. E dentro dele, a gente vai ter duas condições. Se o mouse estiver pressionado e tocando em ponteiro do mouse, né? Então, somente assim
né, a gente vai transmitir o Frank abatido, né, que vai ser quando a gente mirar e atirar aqui no monstrinho, né, joia? Aí, quando eu receber Frank abatido, aí sim ele vai mudar pra fantasia Frank abatido, né? Essa daqui dele deitado. Né? Ele vai esperar um tempinho, né? E vai voltar. E vai levantar. O mesmo para os outros Franks, né? Só que, né? Como eu disse, a gente, né? Cada um inicia uma posição, né? A gente viu isso na aula passada, né? A gente mudou, né? Cada um vai ter a sua mensagem, né? Vai transmitir a sua mensagem, né? Frank 2 vivo, Frank 2 abatido, né? Vai ser a mensagem de controle de cada um, né? Para quando a gente atirar em um, os outros não sejam afetados, beleza? Né? Para relembrar aqui, eu vou executar aqui, né? Apertar aqui a tecla espaço, né? Que a gente tem, né? O nosso, como se fosse um joguinho. Bacana. Bom, agora, né, para deixar ele bem mais animado, mais interessante, a gente vai adicionar pontos, né? Quando a gente atirar em um monstrinho, né, a gente ganha um ponto, né? Mas, para fazer isso, a gente vai ter que criar uma variável pontos, né? Então, a gente vai aqui no nosso variáveis, né, na seção de variáveis, e vamos criar uma variável, né? Vamos criar uma nova variável. Clicando aqui, a gente vai criar a nossa variável pontos, né? Para todos os atores, né? Visível para todos os atores. E ok. Agora aqui a gente tem a nossa variável pontos, né? Aqui quando ela tiver aqui azulzinha, né? Em cheque, né? Ela vai aparecer aqui no nosso quadro de execução aqui, né? Vai estar visível para o usuário, né? Para a pessoa que estiver jogando. Então, bora. Já temos aqui nossos pontos, né? A nossa variável pontos, né? Então, vamos lá. Quando a gente começa a jogar, né? Quando a gente inicia, né? O pontos, ele é 0, né? Ele é zerado. Então, aqui a gente vai utilizar esse bloquinho aqui, mude. No início do código a gente vai utilizar esse bloquinho aqui, mude o pontos, né? A variável pontos para 0. Né? E vamos encaixar aqui, né? Porque sempre quando a gente for iniciar, o pontos ele vai zerar. Já? E o mesmo para os outros aqui. Ele vai mudar, né? Vai mudar pontos para 0. Né? Porque, né, quando a gente abater algum dos Franks, né? Ele vai alterar a nossa variável pontos, né? Você vai ganhar um ponto. Mas sempre quando a gente iniciar, a gente tem que garantir que todos vai zerar os pontos, né? Então, temos que mudar aqui para todos os Franks. Joia. Agora, a gente só vai ganhar o ponto quando a gente abater algum dos Franks. Então, aqui, quando a gente receber o Frank abatido, né? A gente vai adicionar um ponto. Utilizando esse bloquinho aqui, adicione 1 a pontos. Sempre quando a gente for atirar em um Frank, né? Ele vai receber essa mensagem Frank abatido. Aí a gente vai ganhar um ponto. E ele vai mudar a fantasia, né? Que a gente viu pro Frank abatido. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente aqui mirar, atirar em um Frank, aí ele vai aqui, né? Vai transmitir abatido. Quando eu receber abatido, que a gente vai ganhar um ponto. Aí ele muda lá para a fantasia dele deitado. Isso vai ser o mesmo para os outros Franks, né? Ele vai adicionar 1 a pontos, né? Então, agora, quando eu tirar em qualquer um desses Franks aqui, a gente vai ganhar um ponto. Bacana? Então, joia. Agora a gente já tem nossos pontos implementados, né? Então, vamos executar aqui para a gente ver. Então,
Quando a gente iniciar aqui, né, ponto vai estar 0. Atirou, ganhou 1 ponto. No outro ponto. Aqui, 3 pontos. Tá? Joia. Tá, aí a gente para aqui. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou executar de novo. Nossa variável pontos vai ter que zerar. Apertar espaço. E aqui zerou, né? Bacana, né? Agora a gente pode ver quanto que a gente tá ganhando. Agora, para ele ficar melhor ainda, mais interessante ainda, a gente agora vamos adicionar o controle de velocidade e dificuldade. O que a gente vai fazer? Quando a gente vamos ter uma dificuldade, né? Quando a gente mudar essa dificuldade, a nossa velocidade ela vai variar, né? Dependendo da dificuldade. Aí essa velocidade vai ser o nosso passos, né? Quando a gente ela vai ser alterada, né? E os passos, né, vão mudar, né? Aqui ele vai poder ir mais rápido, mais devagar, em vez de dar somente 5 passos, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar para vocês. Primeiro, vamos criar a nossa dificuldade. Ela vai ser uma variável, né? Então, aqui, variáveis, a gente vai criar uma dificuldade. Para todos os atores. Ok. Temos aqui a nossa dificuldade. Ela vai estar aqui visível aqui pra gente, pro usuário, né? Pra pessoa que estiver jogando. Então, a gente deixa ela marcada aqui. Beleza? Ó, agora, temos que, né, no início, né, quando a gente for iniciar, a gente tem que definir, né, qual vai ser a nossa dificuldade. Então, vamos colocar como dificuldade 1, né? O valor 1 vai ser a fácil, 2 médio e 3 vai ser a difícil, tá? Pode ser assim? Então tá, já. Então, aqui a gente vai usar no início, vamos usar esse mude dificuldade, né? Dificuldade. A variável dificuldade para, vamos colocar aqui 1, né? Vai ser o fácil. Então, no início, a gente a gente coloca esse bloquinho aqui. E antes da gente apertar espaço, a gente vai e define essa dificuldade, né? Qual vocês quiserem. Fácil, médio, difícil, tá? Então, é aqui que a gente vai escolher qual que vai ser a nossa dificuldade. A gente vai escolher aqui já direto no código. Agora, a gente vai alterar aqui o valor. Bom, escolhendo a nossa dificuldade, a nossa velocidade ela vai mudar dependendo da nossa escolha, certo? Os monstrinhos aqui, eles vão andar ou mais rápido ou mais devagar, dependendo da nossa escolha da dificuldade. Então, vamos lá criar então, né? A gente vai ter que criar aqui uma variável também, velocidade, né? Porque, já que esse valor vai ficar alterando, então a gente vai ter que criar uma variável velocidade para todos os atores. Bom, agora temos aqui a nossa velocidade. Ela não vai ser visível para o usuário, né? Para a gente que estiver jogando, ela não vai ser visível. Então, a gente pode só desmarcar aqui no quadrinho. Agora, como eu disse, né? Vai depender, a nossa velocidade vai depender de qual velocidade a gente escolher. Então, a gente vai ter que utilizar esse bloquinho aqui de controle, esse bloquinho de condição, se. Vamos lá. Se a nossa dificuldade for 1, né? Nossa 1 vai ser fácil, né? Se a dificuldade fosse fácil, então a nossa velocidade vai ir para algum valor, né? Ou se a nossa velocidade, se a nossa dificuldade for 2, né? Se ela for média, então velocidade vai ter um outro valor. Aí se ela for 3, né? Vai ser o difícil, velocidade vai ter outro valor.
Então, a gente vai utilizar esses bloquinhos de condição, né? Para a gente ver qual vai ser a nossa dificuldade para poder alterar a velocidade, tá? Então, dentro do bloquinho C, a gente vai usar esse aqui de operadores, esse igual aqui, ó. Aí, a gente vai vir aqui nas nossas variáveis e vai pegar aqui a de velocidade. Que a gente vai conferir qual, ó, velocidade não, a nossa dificuldade. A gente vai conferir qual que é a nossa dificuldade para a gente poder alterar a nossa velocidade. Então, aqui, se dificuldade for igual a 1, então, né, coloca aqui, encaixa aqui no se, então, né, ele vai alterar o que tiver que fazer. Agora, se o mesmo vai servir para as outras condições, né? Ele vai verificar se dificuldade for igual a 2, né? Vamos fazer as devidas alterações quando for 2. E o mesmo para o outro bloquinho. Se dificuldade for igual a 3. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as nossas condições. Se a dificuldade for fácil, né? Se for 1. Se a dificuldade for 2, se ela for média. E se a dificuldade for 3, que é o difícil, né? Então, aqui a gente já tem as nossas dificuldades. E a gente vai definir aqui no início, né? Mude dificuldade para a gente colocar aqui 2. Né? Então, ela vai vir para esse bloquinho se. Se ela for 2, então ela vai executar o que tiver aqui dentro. Beleza. Já temos as nossas dificuldades implementadas. E agora a gente vai colocar a velocidade, né? Alterar a velocidade de acordo com a dificuldade que foi escolhida. Agora, para isso, a gente pode utilizar esse bloquinho aqui, ó, mude. Mude, né? Velocidade para um valor que a gente quiser. Para deixar mais legal, a gente pode utilizar esse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho também de operador aqui, um valor aleatório entre. Aí a gente pode colocar aqui, né? 5 e 7. Vai ser o valor que vocês acharem que fica melhor. Aí a gente coloca esse bloquinho aqui dentro. O que vai acontecer? Ele vai mudar a nossa variável velocidade para um valor aleatório entre 5 e 7. Pode ser 5, 6 ou 7. Tá joia? Então, aí a gente vai encaixar aqui, vai ser a nossa velocidade da dificuldade 1. Então, se a dificuldade for igual a 1, né, a gente ter definido aqui no início dificuldade para 1, então a nossa velocidade vai para um valor aleatório entre 5 e 7. Então, já é? Mas aí não. Dificuldade está 2. Então, a gente, né, ele vai ver aqui, dificuldade é igual a 2. Então, a gente vai mudar a nossa velocidade. Também vamos utilizar aquele bloquinho lá para um valor aleatório entre 7 e 10. 10. Aí a gente encaixa aqui também dentro desse si, dentro desse bloquinho de si, né? Se ela for 2, nossa velocidade vai variar entre um valor aleatório entre 7 e 10, né? Ele vai escolher, né, quando a gente for executar, vai ser um valor entre 7 ou 10. Né? Pode ser 7, 8, 9 ou 10. Certo? E o mesmo vai ser para a terceira, né? Vai ser dificuldade igual a 3, então a gente vai mudar aqui, velocidade. Um valor entre 10 e 12. Então, é isso. Já temos aqui, definido aqui os nossos pontos, né? Como vocês viram, né? A gente mostrei aqui para vocês, executei. E agora, a gente tem a nossa dificuldade e velocidade. A gente vai definir uma dificuldade, né? Aqui, definir aqui a dificuldade para 2. E aí,
aqui no código, antes dele começar a mover, né? E aí ele vai verificar, né? Vamos encaixar ele aqui, né? Definimos a velocidade, ó, definimos a dificuldade, né? Mude dificuldade para 2, né? Ele vai transmitir o Frank vivo, né? Vai começar na sua posição inicial e aí ele vai verificar qual que é a dificuldade. Ah, a dificuldade é 1? Não. Ah, então ele pula para o próximo, né? Não entra dentro do bloquinho de si. Então ele muda para cá. Ah, dificuldade é igual a 2? Sim, é. A gente definiu aqui como 2, né? Então aí ele vai entrar aqui dentro do si e vai mudar a velocidade para um número aleatório entre 7 e 10. Bacana? Bom, aí, né? Entrou, né? Mudou aqui o valor da velocidade. Aí ele vai vir só aqui conferir mesmo se a dificuldade é 3, né? Não é lógico, ele vai pular aqui porque ele vai, né, começar a mover, né? Só que, não sei se vocês perceberam, aqui não vai ser mais um valor fixo, né? Porque agora a gente tem, né, uma velocidade, né, que vai ser definida dependendo da nossa dificuldade. Então, ele vai mover velocidade passos, né? O valor que será dado aqui para velocidade, né? Dependendo aqui da dificuldade, né? No caso aqui, dificuldade igual a 2. Então, ele vai mudar a velocidade para um valor, vamos supor que seja aqui 7. Então, a velocidade vai valer 7. Então, aqui, né? Aqui dentro, aqui, ele vai mover velocidade, né? Que vai ser 7, né? Supondo passos, né? Vai ser um valor fixo. Vai ser um valor variável, né? Tá? Vai ser salvo aqui na nossa variável velocidade. Tá, joia? Então, vamos executar aqui só para vocês verem. Vamos aqui apertar espaço. Ponto zerou, né? Dificuldade que estava 2. E, né? Outra coisa. Eu fiz essa modificação, né? Modifiquei aqui o código, né? Vocês viram. Só que eu modifiquei esse código somente para esse Frank aqui, né? Então, somente esse Frank aqui está implementado essa dificuldade e essa velocidade, né? Então, somente esse Frank aqui de baixo, ó. Esse Frank aqui de baixo que está variando. Vocês podem ver que ele está até um pouquinho aqui mais rápido do que os outros de cima, né? Mas é para vocês verem. É aqui mesmo, aconteceu mesmo, né? Vou apertar aqui, opa, ganhei um ponto. Tiro nesse aqui, outro ponto. Aqui, mais um ponto. Tiro nele, outro ponto. Bom, é isso. Temos agora a nossa dificuldade, né? Que a gente pode mudar, né? Para outro valor, 3, né? E aí, ela vai variando a nossa velocidade, né? Vocês viram que aqui ele vai andar mais rápido ou mais devagar, né? Só que aqui, como eu implementei aqui só para um Frank, né? Somente esse aqui que está mudando, né? Eu vou deixar com vocês para vocês fazerem as mudanças para os outros, né? Para os outros dois Frank aqui, ó. Frank 2 e Frank 3. Tá joia? Eu vou aqui mostrar aqui para vocês aqui, né? Aí vocês observam esse Frank aqui. Vamos apertar espaço de novo. Aqui, eu coloquei dificuldade 3 aqui, né? Zerou os pontos, a dificuldade agora é 3. Isso é muito difícil. Aí, olha para vocês verem como é que ele tá bem mais rápido. Ó. Opa. Aí. Viu? Tá mais difícil. Né? Aí, normal. Bom, então, é isso, pessoal. Agora fica para vocês mudarem os outros dois Franks. Tá joia? Até mais, pessoal.